E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui num cenário diferente com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa edição especial. Nós estamos muito importantes hoje, não é mesmo? É verdade. O que está acontecendo hoje para as pessoas Hoje a entenderem? gente vai gravar esse podcast especial com plateia. Então tem uma galera aqui, não é tanta gente, mas é uma galera, né? A gente está num cinema. Eu estou me sentindo muito importante, que finalmente esse grupo, sei lá, jogou um dinheiro para nós. A César o que é de César, né, Bolinho? Reconheceram a sua importância, o seu trabalho. Ah, tá. Eu tô parecendo uma rainha aqui nessa As cadeira. poltronas aqui também foram especialmente compradas para o Primo Startup. Estamos reutilizando. Porque agora elas estão no grupo. Mas temos plateia hoje, uma plateia muito ilustre. Cerca aí de 20 alunos do Viver de Renda, alguns que foram os primeiros a comprar nas últimas turmas, integrantes do grupo global também, grupo onde há uma continuação do Viver de Renda depois, estão aqui prestigiando o podcast, nós prestigiando de volta, porque esse é o começo da atividade do dia. Saindo daqui, nós vamos passar no escritório, vamos conhecer o escritório, depois ter um jantar junto, então um dia de atividades aí com os boludinhos. E eu ia falar que, na verdade, tinha alguns convidados também, mas todo mundo também já fez o Viver de Renda, então... Sim, quem está aqui fez o Viver de Renda. Hoje, o tema do podcast eu considero que é um tema... Não vai apresentar a nossa convidada? Espera, deixa eu falar o tema, né? Hoje, o tema do podcast eu considero que é um tema especial também, porque vamos falar de um dos meus livros preferidos, o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Mais atual do que nunca, gosto muito desse livro, li recentemente, né? Até porque é uma leitura deliciosa. Toda hora que eu leio, eu falo com a Malu de alguns trechos. A gente até assistiu também um filme de desenho de 1954, que dá uma abreviada, assim, no livro, mostra algumas coisas, e vocês sempre pedem um contraponto quando a gente faz um tema que vai abordar política, então chamei a minha irmã, que é meio socialista ainda, né, para falar a visão dela, de que afinal o camarada Napoleão não é tão mal assim. Estamos aqui com Priscila Perini, que, entre outras coisas, tem a honra de ser minha irmã. O pessoal pergunta muito, né, Priscila, como que é isso? Maravilhoso, esplêndido. É maravilhoso? É uma honra. Isso que eu ia perguntar, porque eu fico na dúvida se é só muito maravilhoso ou se é demais, assim, Choro além da todos conta. os dias de agradecimento. Obrigada aos céus por essa dádiva. Bom, que bom. Priscila, Jesus. ela tem um curso que ensina a arrematar imóveis em leilão, com um nome muito criativo de... Vivendo de leilão. Vivendo de leilão. Pegou ali a deixa do Viver de Renda. E hoje vamos fazer uns comentários sobre esse livro. E eu já adianto que vai ter muito spoiler do livro, mas eu não acho que isso seja um problema. Quantas vezes você já leu esse livro, amor? Ah, muitas. Eu não sei quantas. Uma vez eu falei que era 10, eu acho que é um pouco menos, mas talvez já seja quase 10. Então, arredondando, vai para umas 10. E vai ter spoiler, mas eu não acho que seja um problema. Hoje, coincidentemente, eu fiz uma live com o pessoal do Clube do Livro falando sobre a obra A Trilogia Tebana, de Sófocles. Uma obra muito antiga, tem 2.400 anos. E um ponto interessante da obra é que ela é uma obra de teatro. Ali no livro você tem a fala dos personagens e você tinha a interpretação da peça. E os gregos já sabiam tudo o que ia acontecer, porque a obra é inspirada em um poema mais antigo ainda, então eles já sabiam a história toda, e a graça estava em assistir sabendo o que iria acontecer. Então, mesmo que você não tenha lido o livro ainda, ou visto alguma coisa em referência à Revolução dos Bichos, eu acho muito interessante que você assista esse podcast, até para pegar alguns insights que talvez passem despercebidos pelas pessoas que não estão acostumadas a pensar nesse tema. O autor, o George Orwell, e muita gente se surpreende com isso, ele era socialista. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola ao lado dos socialistas, então ele tinha skin in the game, digamos assim, tinha pele em jogo. E aqui ele não está fazendo uma crítica apenas ao socialismo, ele está fazendo uma crítica ao totalitarismo. Governos totalitaristas, é isso. Exatamente. É o excesso de poder na mão de uma única figura. Ou na mão de poucos, né? Ou na mão de poucos. No caso aí, no livro, fica bem concentrado na figura de Napoleão, né? Napoleão, depois que ele expulsa a Bola de Neve ali da granja, ele domina o poder e aí vai tudo da cabeça dele, vira praticamente um ditador ali na granja. Né? Na verdade não, Priscila, porque a Granja dos Bichos se transforma em uma república e tem uma eleição presidencial. Verdade. Mas ele foi eleito presidente, o único candidato que tinha nas eleições. Isso acontece, a Coreia do Norte é assim também, pô, é uma república democrática. É o povo que decide, eles escolheram com 100% dos votos dar o poder ao Kim Jong-un. E vale dizer que Napoleão era um porco, para quem não leu, né? É até um ponto interessante, porque o Orwell escreveu esse livro e, na época, né, já estava, durante o processo de escrita, na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era aliada dos ingleses contra os nazistas.
Então, no começo desse livro, eles não deixaram ir a público, porque era uma crítica muito ferrenha e era impossível não identificar no Napoleão, que é o dirigente da Granja dos Bichos, a figura do Stalin, nos porcos, o Partido Comunista. Então, o pessoal meio que ficou segurando aquilo. Depois que acabou a guerra, aí essa peça acabou virando uma baita de uma propaganda antissocialista utilizada pelos capitalistas. O que não deve ter agradado tanto assim o Orwell, porque ele não deixou de ser socialista. Ele não pensou, o socialismo não dá certo. Ele provavelmente pensou, aquilo não é o socialismo verdadeiro. Foi esse o ponto que ele tinha. Ele queria fazer uma crítica, né? Sim. O jeito como estava acontecendo, mas ele ainda acreditava que era possível. E morreu acreditando, morreu acreditando. As pessoas não mudam de time de futebol, né? E com ideologias também é muito raro de mudar. O que acontece é o tal do viés de confirmação. Aquilo que você acredita, quando você olha alguma coisa, se é contra o que você acredita, você repele, se é a favor, você reforça ainda mais o seu argumento. E George Orwell, vale frisar, é um pseudônimo. O nome dele era Eric Blair. Esse era o nome do George Orwell. Essa não foi a única obra dele. Inclusive, uma outra que eu gosto muito também é o 984, ainda dentro dessa questão do totalitarismo. Que é o Big Brother lá, né? Isso, é a origem do termo Big Brother. Quando você vai olhar o programa da Globo, Big Brother, e fica vendo lá, nossa, por que tem esse nome? É um programa onde as pessoas estão confinadas, vigiadas 24 horas por dia, todo mundo fica na xepa, só o líder tem benefício e toda semana alguém vai pro paredão. É um resumo muito bom do que é o livro 1984, no final das contas. Exceto que quando a pessoa ia pro paredão na vida real, ela morria, né? Exatamente. Ali não, ela só sai do jogo. E o 984 ele escreve mais tarde, alguns poucos anos antes de morrer, ele morreu de tuberculose, morreu ainda novo. Só que o 984 é muito mais denso. Esse livro aqui, como a Malu falou, ele pode ser lido por uma criança. Efetivamente... É muito didático, né? Muito fácil de ser lido, muito. Além de ser pequeno, né? Não, e a escrita é uma delícia. Tanto é que o Bruno, certamente ele vai ler algumas partes para vocês, porque é gostoso, é engraçado até. Ele chega a ser cômico. Ele usa muito, ele está fazendo uma afirmação, ele bota entre vírgulas algum comentário mais irônico. Eu acho isso muito bom. Isso até influenciou a maneira como eu escrevo. Mas a primeira vez que eu li esse livro, eu devia ter uns 12 anos. E o exemplar que eu li, foi na casa do nosso pai, era um exemplar da Biblioteca do Exército. Por quê? Porque era uma obra de propaganda antissocialista, nós tivemos o governo militar aqui, né? Então eles deram muita repercussão para essa obra. E eu lembro que eu me impressionei com muita coisa no livro. Lógico que eu entendia o que estava acontecendo ali, né? Para mim eu só via os porcos tomando poder e oprimindo os outros animais. Mas eu já tinha, desde aquela época, um personagem preferido. Acho que a gente pode começar a discussão por isso. Priscila foi a primeira vez que leu o livro, certo? Certo. O que você achou? O livro é realmente muito bom. É uma crítica ao totalitarismo, né, como falei antes. E aí fica bem claro o quanto o excesso de poder é prejudicial. E aí a gente pode até trazer um pensamento, se o Bola de Neve não fosse expulso da granja, será que as coisas seriam diferentes? Não dá para afirmar isso, né? Até o momento que o Bola de Neve estava lá na granja, as decisões eram democráticas, tinham reuniões ali todo domingo e as coisas eram colocadas em votação. Depois que ele é expulso, que Napoleão assume o poder, as decisões passam a ser monocráticas. Então, Napoleão decide tudo sozinho. E os outros bichos são completamente submissos. E você acha que se fosse democrático seria melhor, no caso, a direção da fazenda? Acredito que sim, né? Se tivesse ali uma tomada de decisões pela maioria, acho que seria melhor na fazenda. Pelo contexto ali dos bichos. Pelo contexto dos bichos? Sim. Talvez alguns não tivessem morrido, talvez não tivessem passado tanta fome. Ontem né? a gente assistiu o filme, né? Aí é muito engraçado porque tem lá o lema, né? Tem o... Como é aquele... São os mandamentos. São os mandamentos deles. São os mandamentos do animalismo. Animalismo. Aí, quando ele vai... De cara, eles colocam lá, nem todos os bichos sabem ler, né? Pois é. E aí eles Isso que eu ia escrevem chegar. o que eles querem e alguns... bichos. Acho que só 2 sabem ler? Quantos São sabem? poucos, são poucos que sabem ler. E Alguns outros não passaram no alfabeto, ABC. alguns não passaram do D. Né? É mais complicado. E aí eu sei que na hora que vai escrevendo, eles vão falando, né? Vão falando, todos os animais são iguais. Aí o outro duas patas ruim, 4 patas bom. Quer que eu leia aqui os princípios? Leia São aí, os depois 7 mandamentos do animalismo. O animalismo é a filosofia que 3 porcos, né? O Napoleão, que depois se tornou o líder da fazenda, o Bola de Neve e o Garganta tiraram dos ensinamentos de um velho porco chamado Major. Tá, deixa eu explicar rapidamente a história, né? Eles estão lá na fazenda, todos os bichos, né, da granja, é uma granja. Uma granja. E aí são bichos diferentes, né? Galinha, pato, cavalo, porco,
sei lá, tem Até todo os ratos. ratos, cachorro, todos os tipos de bicho. E tem o cara que toma conta, né? O dono da granja. Sr. Jones. O Sr. Jones. E aparentemente esse cara não trata os bichos como deveria, não trata muito bem. Na visão deles, né? Na visão deles, e deixa eles passarem fome, não trata eles da melhor forma, né? Tira tudo que eles produzem, então tira tudo e leva embora. Então, para eles, aquilo não era uma forma muito legal de se administrar a granja. Afinal, eles queriam também ter acesso aos suprimentos que eles mesmos produziam. E aí, eles tomam, né, liderados pelo... Como é o nome do porco mais velho? O major, ele só faz um discurso. O major, que é o primeiramente, né, que fala, ele dá um lançou a discurso. ideia, né, de como seria se os humanos não estivessem lá. Segundo ele, bastaria eliminar o homem que de um dia para a noite os animais ficariam ricos e livres. Exatamente. Isso é genial, porque você já começa a traçar paralelos, né? O major, ele traça as linhas do que seria o animalismo, ele faz um discurso e ele morre 3 dias depois. Mais ou menos como Lenin, que chegou na União Soviética, teve a Revolução em 17 e, se eu não me engano, em 22 ele estava morto. E aí restam 2 caras disputando o poder, que é o Stalin e o Trotsky, que seriam Napoleão e o Bola de Neve. O Bola de Neve. Que são 2 porcos também. Então, Exatamente. Mas o discurso do major é muito interessante. Eu separei uns trechos aqui para ler para vocês. Ele fala assim: o homem é nosso verdadeiro e único inimigo. Retira-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá. Se eu der essa frase pro Boulos, é só trocar o homem por o rico. A gente nunca vai conseguir trazer o Boulos aqui. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. E ele vai falando: não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente da noite para o dia poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer então? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano. Essa é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Revolução. Revolução, E aí o major lançou isso, né? E ficou todo mundo com aquela ideia ali na cabeça. Ele morreu 3 dias depois. Era um porco velho, né, gente? Os porcos, como são os animais mais inteligentes ali da granja, eles assumiram ali o comando, né? E eles não sabiam quando ia acontecer a revolução. Não sabiam. Não tinha ali um prazo para que acontecesse. Então, todos os dias à noite, eles se reuniam com os bichos para passar os princípios do animalismo, né, baseado naquilo que o major tinha falado. Só que era até um pouco difícil no começo, porque muitos bichos vinham o Sr. Jones, que era o dono da granja, né, como um deus para eles. Então, o Sr. Jones alimentava, né, eles estavam ali vivos por causa do Sr. Jones, tinham que servir ao Sr. Jones. E aí os porcos foram colocando aí esses princípios na cabeça dos outros animais. Depois, quando eles tentaram fazer isso, passar esses ensinamentos para outras granjas, né, que eram vizinhas, tinha muitos animais que eram tratados muito bem, né? Falaram, nossa, mas é meu senhor, ele me trata muito bem. E, de fato, eram tratados muito bem. A própria mimosa, né, da granja dos bichos mudou de granja, porque para ela o que ela queria era ser paparicada, ter o laço na cabeça dela. Tem que falar quem é a mimosa. Era uma vaca. Era uma vaca. Não, a mimosa era uma égua que puxava a charrete. Não, a égua é a Quitéria. Quitéria e o Sansão. Tem a Quitéria, tem o Sansão e tem a mimosa, que era uma branquinha. Então confundi. Mas ela foi embora. Mas esse é o ponto, você começa a traçar os paralelos entre socialismo e capitalismo. Depois começou a Revolução de 17, se espalhou a notícia, né? Ah, a Revolução está prosperando, os socialistas agora são mais felizes. E propaganda do soviético, o pessoal cortando feno, rindo, né? Todo mundo bronzeado e lindo ali no verão. Que gostoso! No verão ali da região mais ocidental da Rússia, né? Onde tem verão. E aí começou a espalhar propaganda. Só que quando essa propaganda batia em um país onde a classe trabalhadora já estava melhor, o pessoal não estava nem aí para isso. Mas quando batia em um país onde o pessoal era mais miserável, sofrendo é lógico ainda. Que aquilo despertava nas pessoas certos sentimentos, pensando, talvez a vida possa ser melhor do que ela é agora. Mas esses princípios do animalismo eram só 7. Eram dos apenas princípios. 7. E tinham que ser poucos, porque boa parte dos animais eram muito burros. Por isso que eu questionei a Priscila aqui. Será que a democracia lá ia ser melhor? A maioria era muito ignorante, pô. Não dá para garantir, né?
Mas... Não dá para garantir, não dá para garantir. E no começo era democrático, né? E depois acabou descambando aí para uma ditadura, né? Da República do Napoleão, onde ele era o presidente. Mas lê pra gente os princípios, que é muito bom. Os 7 fundamentos, e no final mudam todos, eram o seguinte: 1, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2, qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. É, porque no caso, de Das cara galinhas. eles colocaram lá, né? 2 pernas ruim, 4 pernas bom. Aí as galinhas, que só tem 2 pernas, tadinhas. Fica sem entender, é muito bom. 3, nenhum animal usará roupas. 4, nenhum animal dormirá em camas, porque o major falou, né? Não adote os vícios dos humanos. 5, nenhum